Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, de pé, abramos as nossas Bíblias, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 23, hoje nós não dispomos aí do telão, mas você pode usar o texto sagrado para acompanhar a mensagem, e mesmo se você agora está ao lado de alguém que não dispõe de um exemplar da Escritura, você vai poder fazer a gentileza de ler com essa pessoa, amém? Mateus 23, versículo 1, os que encontraram, bem forte, digam amém. Diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque o que dizem, não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E olha o ninguém aí, viu, que a gente está vendo. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Todos juntos agora? Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Pai Santo, nessa noite nós te agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos aqui, porque para nós é sim um privilégio podermos ter a oportunidade de, junto com outros tantos que compartilham do mesmo interesse, da mesma vontade, do mesmo desejo de nos reunirmos em torno daquilo que Jesus nos ensinou. Que nessa noite o Senhor nos abra o entendimento e a compreensão, que de fato haja um destilar de graça sobre nós neste lugar, que haja um derramamento do Espírito sobre nós, que haja uma luz que brilhe em cada consciência. Essa, Senhor, é a nossa oração, e nós cremos nisso, e por isso nós já te agradecemos pela obra maravilhosa que tu tens realizado, unicamente e meramente pela palavra do Evangelho. Por isso nós te damos graça, em o nome de Jesus, amém e amém.
Meus irmãos, seguindo essa nossa sequência, aonde nós estamos alistando as vezes que Jesus usou a expressão ninguém. Se eu não estou enganado, essa já é a quarta ocasião em que nós nos reunimos para isso. E nós já vimos várias coisas. Já vimos que ninguém deve ter dois senhores. Já vimos que ninguém deve colocar vinho novo em odre velho. E já vimos que Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Há muitas outras ocorrências dessa expressão. E eu confesso aos meus irmãos que eu não estou nem um pouco depressa. Porque cada vez que Jesus usa essa expressão, ninguém, nisso está e reside princípios axiológicos para a vida, princípios eternos, princípios que não podem ser ignorados sob pena de nós sofrermos. Princípios que não podem ser postos de lado, sem que não tragamos para a nossa existência os prejuízos dessa nossa rebeldia. E dentre estas vezes que Jesus usa essa expressão ninguém, talvez essa de hoje seja aquela que muita gente já leu, já passou por esse texto e já ficou com um monte de interrogaçõezinhas na cabeça. Jesus diz, em algumas versões, a ninguém chameis mestres, ou a ninguém chameis de pai. E aí, para a gente entender o que Jesus quer dizer com isso, e a importância que isso tem, é preciso que a gente discirna qual era o momento da palavra, em que circunstância ela foi dita, em que ocasião ela foi proferida. Certamente que não foi em um momento em que uma criança se aproximou de Jesus e o chamou de Rabi, e ele lhe deu esse toco, dizendo: a ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de pai. Não, não foi nesse contexto. Foi no início e na introdução daquele que é considerado o mais duro sermão de Jesus. Sermão duro, sermão forte. O capítulo 23 de Mateus é, por excelência, o capítulo onde, numa linguagem bem nossa, Jesus desce o cacete nos líderes religiosos. Então esse é o contexto. É nesse contexto que Jesus vai usar essa expressão: ninguém chameis de pai aqui na terra, a ninguém chameis de mestre aqui na terra, a ninguém chameis de guia aqui na terra. Não diga este é o meu pai, não diga este é o meu guia, não diga esse é o meu mestre a nenhum humano. Isso é muito forte. Por isso que, olhando para estas falas de Jesus, o que eu lhe digo hoje é que ninguém deve subordinar a sua consciência a nenhum guru, a nenhum sacerdote, a nenhum pastor, a nenhum pater, a nenhum padre, a nenhum papá, a nenhum papa. Isso é muito duro, o que Jesus diz aqui. Mas a questão que a gente precisa entender, antes de qualquer coisa,
é esse jeito de Jesus. Por isso que uma das coisas que eu mais recomendo, e que, se feita, faz com que a gente redescubra um Jesus que a gente não conhece, conforme um excelente livro do autor chamado Philip Yancey, O Jesus que eu nunca conheci. A gente ouve tanto falar de Jesus, 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 e que nesse monte de Jesuses, a gente corre o risco de não conhecer o verdadeiro Jesus. Por isso que nenhum conselho é mais saudável do que aquele que diz: leia os 4 evangelhos e reconheça Jesus nele. O jeito de Jesus lidar com a religião, se você não notou, eu peço que leia para você notar, foi diferente do modo como ele lidou com os pecados, as incoerências, as relatividades humanas. Você já viu como é que Jesus trata publicano e pecador? Se é no cacete? É. Você já viu Jesus fazendo sermão contra a prostituição? Tem algum sermão sobre Jesus contra a prostituição? Você já viu algum sermão de Jesus contra a homossexualidade? Você já viu? Você já viu algum sermão de Jesus contra a corrupção, a ladroagem, o banditismo? Você já viu? Não é que essas coisas estão certas, não. Mas é que Jesus lida com essa relatividade pecaminosa de um modo diferente de como ele lida com os religiosos. É só você ver. Por que que com os religiosos Jesus fala de forma tão explícita? Por que que contra os religiosos ele dedica, por exemplo, todo o capítulo 23 com falas de ais, ai de vós, ai de vós, ai de vós? Por quê? Por que será? Qual é a razão? Eu vou lhe dizer hoje à noite qual é a razão. É que quando Jesus lida com os pecadores, ele lida com gente que não negava a sua doença. Por exemplo, prostituta perto de Jesus se reconhecia como prostituta. É só você ver os episódios. Desonesto como Zaqueu, diante da verdade, da luz de Jesus, não tem como negar, se converte dizendo: a quem eu defraudei, eu devolverei 4 vezes mais. Isso é porque roubou pouco. Mas era essa gente que chegava perto de Jesus e reconhecia a sua doença. Por isso que há uma fala de Jesus, também em contraponto aos fariseus, que ele diz: os sãos não precisam de médicos, os doentes sim. E essa gente toda não tinha como negar a sua doença. A sua doença era admitida. Então qual era o problema dos religiosos? Eram 2. O primeiro problema é que os religiosos negavam a sua doença. E ao negarem a sua doença, eles rejeitavam a cura. Por isso que Jesus diz: os sãos, assim considerados, não precisam de mim, ou médico. Então o primeiro problema do espírito religioso é não reconhecer os buracos da alma. É se sentir justo. O cara está fazendo tudo que o que está lá fora faz, mas ele se sente justo porque é religioso. Mas não fosse só isso,
pior do que isso e mais trágico é que no espírito religioso o indivíduo não apenas não reconhece a sua doença, mas ele ainda se apresenta como o padrão de saúde para aqueles que o procuram como doentes. Você entendeu o que eu acabei de dizer? E a seriedade disso? Eu vou repetir. O espírito religioso, ele primeiro diz: eu não estou doente, estando, mas não reconhece. E isso se torna pior, porque quando qualquer doente destes, que eu citei apenas alguns exemplos, procura algum destes despedaçado, o padrão de cura que eles ouvem é o daquele mesmo dele. Em outras palavras, eles não apenas negavam que eram doentes, mas eles ofereciam a doença deles como sendo a cura para os outros. Por isso é que o engano era duplo, porque eles enganavam a si mesmos, mas eles ofereciam a doença deles como sendo a cura para os outros. E talvez isso explique porque Jesus é tão duro contra a religião. E por quê? Basta você ler alguns textos. No versículo 13, por exemplo, desse capítulo 23, Jesus diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, só para mostrar a você essa coisa de não admitir a doença e ainda apresentar a própria doença como padrão de saúde para os outros. Ai de vós, que assim fazem, porque ao assim fazerem, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Porque vocês estão dizendo que essa droga que vocês vivem é o reino de Deus. E quando vocês dizem isso, vocês estão fechando a porta para quem procura vocês, procurando o reino. E aí vocês nem entram, porque vocês não admitem a cura. Vocês nem entram porque vocês não admitem a doença, e nem deixam entrar os que chegam a vocês querendo entrar. Isso é muito pesado, isso é muito forte. É por isso que eu concordo com o que disse o pastor Aurivan Marinho, lá no concílio da nossa denominação, quando ele falava dessa multiplicidade de igrejas que surgem todo dia em toda esquina, pregando um evangelho esquisito e estranho. E alguém diz: mas é melhor do que um bar. E ele disse: é não. Porque pelo menos o bar, ninguém está dizendo que ali é a porta dos céus. E isso que ele falou está exatamente amparado no que Jesus acabou de dizer. O perigo do espírito religioso. A outra fala de Jesus muito dura, que é quando no versículo 15 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sabe por quê? Porque nas suas missões rodeais o mar e a terra para ganhar alguém para vocês. Ganhamos mais um. Aí aquela alegria: ganhamos mais um. Ganhamos mais um. Chegou mais um. Entrou mais um aqui dentro. Jesus diz: para quê? Para que uma vez que ele se torne igual a vocês, se torne filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Não é duro isso, meus irmãos? Não é forte isso? Aí alguém pode pensar: Jesus era meio obcecado contra a religião, não é? É não. É não. Tanto não era que ele até frequentou ambientes religiosos. Quando ele declarou o cumprimento da profecia messiânica, foi numa sinagoga.
Foi na sinagoga que ele leu o texto do profeta Isaías e disse: isso se cumpriu diante de vocês. Mas também teve que sair, porque senão era apedrejado. Mas ele frequentou. Ele foi ao templo, viu a bandidagem em nome de Deus. Mas ele também recebeu pessoas religiosas. Por exemplo, ele não negou o encontro de Nicodemos. Ele não negou, ele recebeu, ele ouviu. Mas Jesus falou de forma tão explícita contra o espírito religioso, porque esse espírito que nega a própria doença e apresenta essa doença como sendo padrão de saúde, de cura, o que Jesus estava fazendo era quebrar essa canga de espiritualidade religiosa que se impunha sobre os ombros das pessoas e escravizava a canga da religião. E ele tinha que quebrar esse espírito para que os homens pudessem discernir o Evangelho. É por isso que ainda hoje, quanto mais uma pessoa vai discernindo o Evangelho, tanto mais ela vai percebendo os efeitos desastrosos da religião. É verdade. Quanto mais uma pessoa discerne o Evangelho, tanto mais ela compreende a desgraça da religião. É por isso que existem algumas pessoas que não dá para a gente conversar sobre esse assunto. Porque o nível de discernimento ainda é tão pequeno que elas dizem isso, é melhor do que um bar. Porque elas não discerniram o efeito desalmado da religião. O efeito da escravidão mental, é disso que a gente vai falar agora. Mas se eu não falar isso, você não entende, porque a ninguém chama mais de pai. Quanto menos a pessoa discernir o Evangelho, quanto mais raso e superficial for a sua compreensão, mas ela dirá assim: mas é bom, fala de Deus também. Quanto mais ralinho for o entendimento, mais a pessoa dirá: mas fala de Deus, tá bom, tá bom. Bom, uma vez que eu dei essa introdução, que deixei vocês meio assim, olhando atenciosos para mim, deixa eu voltar para o texto. No texto, o versículo 8, 9 e 10 merece uma atenção prévia. Veja que Jesus diz: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Acompanhe. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. E nem sereis chamados de guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. De modo que há três termos que Jesus usa aqui. Ele fala de mestre, de pai e de guia. Então, antes de eu entrar exatamente no sentido das palavras de Jesus, eu preciso descartar uma possibilidade que surge quase que de imediato na mente da gente quando lê esse texto, que é achar que Jesus está rejeitando qualquer protocolo humano de se dirigir a alguém. Eu não sei se você já leu esse texto alguma vez e achou que Jesus está tratando aqui de uma recomendação contra títulos, contra os títulos. Chamar alguém de mestre, chamar alguém de pai, que é de onde se origina a palavra padre, ou chamar alguém de guia, que é também de onde procede a concepção de pastor que guia as ovelhas.
Então, algumas pessoas, numa leitura rápida, podem se equivocar e achar que Jesus está lidando apenas com essa bobagem de títulos. E não é. Jesus não está aqui preocupado se você chama uma pessoa de padre, de bispo, de apóstolo, de ancião. A questão de Jesus não é com o títulozinho lá, escrito, um carimbo, um broche. Porque se fosse assim, era muito superficial. Chamar alguém de rabi. Jesus diz, não chame ninguém de rabi. Não pode chamar, não pode falar rabi. Ora, não é isso. Porque Jesus muitas vezes foi chamado de rabi. Lembra de Nicodemos? Rabi, mestre. E nem por isso Jesus diz assim, não me chame de rabi. Quando Jesus diz a ninguém chameis de pai, de mestre, de guia, não é apenas uma proibição, ou não é uma proibição de você usar designativos para pessoas. Não é isso, não é isso. Amém, meus irmãos? Não é. É mais profundo do que isso. Não é apenas dizer assim, eu vou chamar alguém de mestre fulano de tal, de pastor fulano de tal, de presbítero fulano de tal. Aí a gente lê esse texto e diz assim, então a partir de hoje, vamos começar a chamar todo mundo pelo nome, porque é pecado chamar assim. Meu Deus, se a gente chegar a essa conclusão, a gente não entendeu a profundidade do que Jesus quer dizer. Se bem que é bom que a gente também entenda que Jesus foi chamado de rabi, mas a maioria das vezes, Jesus foi chamado de Jesus. Por isso que, de certa forma, a fixação em nomes, em títulos, em vestimentas, em lugares, a fixação nessas coisas, já é sintomático de um espírito religioso. Já é sintomático. E isso é tudo bobagem. Mas a fixação nessas coisas já pode ser o sintoma desse espírito religioso, conforme a gente vai ver aqui. Alguma coisa do tipo, quando eu chegar, por favor, todo mundo fique em pé, e eu entro no meio, e todo mundo em pé. Não já dá um sintoma, o negócio está feio? Por favor, baixem as cabeças. Beijem a mão. Isso já é sintomático. Mas eu preciso lhe dizer que o que Jesus está falando aqui é mais profundo. Não chamar ninguém de pai, não chamar ninguém de mestre, e não chamar ninguém de guia. O que Jesus está dizendo é, não subordine a sua consciência a um ser humano. Entendeu agora? Está compreendendo? Eu vou repetir de novo. A ninguém chameis de vosso pai, a ninguém chameis de guia, a ninguém chameis de mestre. Eu repito, nada tem a ver com protocolo. Tem a ver com o fato de que Jesus está dizendo, não pegue a sua consciência, a sua vida, e diga a um outro, está aqui, é seu. É meu mestre, é meu guia, é meu pai. Minha mente é sua. Para onde eu vou, você é quem diz. Não faça isso jamais. A ninguém. E quando Jesus diz ninguém, você já sabe o final da frase. É ninguém mesmo. A ninguém faça isso. Eu diria que o caminho que Jesus apresenta é um caminho menos fácil. Porque o mais fácil é a gente fazer isso. Ou não é? O mais fácil é alguém dizer, pense por mim, decida por mim, julgue por mim. O meu trabalho vai ser só lhe perguntar, posso ou não posso? Não é mais fácil fazer assim?
É. Mas é exatamente este processo que se retroalimenta. Só existirão gurus enquanto existir gente que dependa deles. Você entendeu? Para o guru tem que ter o que segue. O guia tem que ser o seguidor. O mestre tem que ser o aluno. E esse processo se retroalimenta. E a palavra de Jesus é: quebra isso. Deixe guru sem ter ninguém para dar as suas guruzadas, que ele perde o seu poder. É por isso que Jesus virou ameaça. Você entendeu agora? Porque é que ele virou uma ameaça para os fariseus? Porque o povo estava dizendo: aleluia, glória a Deus. Fariseu não está com nada. Olha o que Jesus está dizendo. Que coisa mais linda. Até os soldados que foram prender Jesus outra ocasião disseram: ah, não, tem como botar a mão nesse homem não. Ele ensina como quem tem autoridade, não é como os fariseus não. Aí a fariseusada toda foi ficando desesperada, porque no processo dessa subordinação de consciência à canga da religião, quando é quebrado isso, o processo se desfaz. Porque para que alguém seja assim posto, tem que ter o que aceite. Aí quando tem o que aceita, e o outro se oferece como pai, e o outro aceita, e o outro se oferece, e o outro aceita, e o outro se oferece, vira isso que você já viu que tem aí. Em todas as religiões tem essa coisa, essa desgraça. Por isso que, para a gente observar algumas coisas do que Jesus está falando aqui, a primeira coisa que a gente tem que perguntar-se é: e quem são estes gurus? Quem são estes que se apresentam como sendo o dominador da consciência do outro? Quem são estes? É óbvio que a gente não tem nomes para lidar, mas a gente tem o espírito que Jesus denunciou. E o espírito que Jesus denunciou, ele tem traços. Quer ver alguns desses traços? O versículo 2 do capítulo 23 que a gente leu. Olha o primeiro traço, qual é? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os... Sabe qual é o primeiro traço? É o elemento e o traço da autoridade. Da autoridade. Dizer que sentaram na cadeira de Moisés significa que eles estão revestidos de uma autoridade. Essa palavra a gente escuta tanto hoje em dia. E por causa dessa palavra mal usada, mal empregada e mal dita, mal falada, tem muita gente opressa. Eu digo isso mesmo, opressa, dentro de igreja às vezes, opressa. Com medo daquela autoridade. Eu nunca me esqueço. Eu tinha poucos dias que tinha me convertido. E eu fui numa igreja neopentecostal. O que é que eu fui fazer lá? Só podia estar liso mesmo, né? Aí você já entendeu qual era. E eu me sentei lá. Novinho, tinha uns 15 dias. Quando eu sentei lá, o guru que estava lá disse assim: abra a Bíblia. Aí disse lá o texto: ninguém leia, porque se você ler antes de mim, o demônio vai ludibriar a sua mente. Aí eu já comecei a achar estranho, me deu um medo. E depois que eu ler, feche rápido. Isso mesmo, para a palavra não ser distorcida pelo diabo. É tudo. E ele disse, e aí ele fez questão de dizer:
Porque a última pessoa que não me obedeceu, eu olhei para ela, ela ficou seca. Nessa hora a vontade de correr era total. Mas é, ou não é? Ou não é? Essa coisa do eu tenho autoridade. Eu estou sentado na cadeira. É só você ler a história. Lê a história. Essa expressão de cadeira é de onde vem uma expressão usada no catolicismo romano que fala ex cátedra. Já viu? De cadeira, quando o Papa faz alguma proposição ex cátedra, isso tem uma autoridade sobre todas as pessoas. Mas aí a gente acha que isso acontece só no catolicismo romano, o ex cátedra. Mas tem tanta igreja evangélica que o povo tem um medo dessa suposta autoridade. Aí você viu que Jesus quebra tudo aqui, quebra tudo. Jesus diz: são hipócritas, a ninguém chameis de meu pai, meu mestre, meu guru, a ninguém deposite o seu cérebro dizendo: pense por mim. Porque eles sentam na cadeira de Moisés, porque eles querem projetar sobre os outros essa autoridade. Quer ver outro traço desses gurus? É o versículo 4, quando diz que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar. Atam fardos prepara o pacote, empurra coisa ali dentro, ensoca para ficar o mais pesado possível. Depois pegam esse volume e pá, nas costas dos outros. Dos outros, porque aí diz: põe sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eu acho tudo isso muito sério, irmãos, muito sério. Sabe o que é esse ato, atar fardos pesados? É chegar aqui em cima e eu começar a debulhar um monte de compromissos, de obrigações, de deveres, de tarefas, de faça, você pode isso, você não pode aquilo, você deve isso, você não pode aquilo, e você sai do culto assim, só para eles virarem as costas e fazerem tudo contrário ao que disseram. É por isso que os maiores pregadores de temas neopentecostais, como por exemplo aqueles que falam da cura divina, talvez sejam um dos mais perversos. Porque o que eu conheço de gente que deixou um filho à beira da morte, uma mãe, um pai, dizendo assim: não, porque é minha falta de fé, enquanto estes tais, na primeira dor de cabeça, correm para os melhores hospitais com seus planos de saúde. Enquanto o povo com o fardo pesado vai andando com essa canga nas costas. Por isso que o evangelho, ele é libertador, como eu vou chegar aqui no final. Ele é libertador. É por isso que quando esse negócio quebra, o indivíduo respira em graça. Quer ver outra coisa, outro traço? Versículo 5. Praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos... É outro traço. O desejo de ser visto, aplaudido, reconhecido. Não aceitam fazer nada no anonimato. Fazer o bem assim sem ninguém ver, não tem graça. Eles querem mostrar as suas espiritualidades. Jesus usa a expressão de filactérios e franjas, que conforme a gente viu aqui, numa dessas escolas bíblicas sobre Paulo, naquele iniciozinho, era aqueles filactérios que se botavam, e quanto mais dobra tinha, mais sinal era de que o cara
era compromissado com a aliança. O que Jesus está falando são dos apetrechos, das vestimentas, dos símbolos, dos ritos, que faz as pessoas dizerem assim: nossa, essa coisa que você vê do quarto século em diante, quando se pegou os templos pagãos e transformou em cristãos, e a Idade Média prova que quanto mais grande e suntuoso era o templo, mais os camponeses temiam. Ande no sertão para você ver. A primeira coisa que você não vê é uma torre de uma igreja. Porque isso dá um sinal de grandeza, de majestade. E principalmente aquele povo mais simples já tem aquele medo. Quando Jesus diz eles alargam os filactérios, é disso que Jesus está falando. Dessa necessidade mórbida de ser visto pelos adereços, pelas vestimentas. É isso. Quer ver outro traço, versículo 6? Amam, o que significa é objeto de desejo angustioso. Amam. O primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados o quê? Viu por que Jesus diz a ninguém chameis de mestre? É contra esse espírito. Esse espírito. De gente que não admite chegar num lugar sem ser visto como tal. Por isso, meus irmãos, quem são estes? Aqui não se trata de a gente dizer, ó, vamos pegar essa religião e dizer assim, ó, é deles que Jesus está falando. Não, 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 não. Esse espírito religioso está presente em todos os lugares. Por isso, que uma vez identificado, uma vez descoberto, uma vez revelado, e é por isso que Jesus disse o que disse, porque Jesus queria botá-los a descoberto. Jesus suportou isso, por causa disso, ele morreu. Ele morreu por causa do ódio babante dos religiosos que fizeram todas as urdiduras, todas as tramas, que pagaram ao traidor, filho do diabo, que assim agiu endiabradamente. Mas Jesus morreu sob a fúria dessa gente que ele denunciou. Porque quando se denuncia, se possibilita a liberdade. Então, uma vez que a gente entendeu quem são estes gurus, e quem são estes significa não a gente eleger um grupo ou outro, mas como esse espírito é discernido. A segunda coisa é, como é que uma consciência é liberta dela? Como é que a consciência de um ser humano se liberta? Este que ora disse assim, meu mestre, não apenas como um título, mas como uma subordinação. Como é que a consciência se livra disso? Bom, primeira coisa, quando ela é capaz de discernir. E quando esse discernimento mostra que ela está viva. Quer ver um exemplo? Versículo 3. O que você lê aí no versículo 3 é absolutamente revolucionário. É revolucionário. É revolucionário. Não é possível fazer a leitura desse texto sem perceber que Jesus mexeu aqui, ó, nas bases e explodiu o sistema. Pôs dinamite nas 4 pontas do sistema e explodiu, porque ele disse assim, agora o que vocês têm que fazer não é sair porque eu estou mandando vocês saírem. Jesus foi mais profundo. Ele disse, vocês passem a ser os julgadores deles. Entendeu isso ou não? Olha o versículo 3. Fazei e guardai
pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não. Sabe qual é o efeito disso que Jesus está dizendo? Sabe qual é o efeito poderoso? É o indivíduo dizer assim: você agora julgue eles. Quando Jesus diz isso, fazei tudo o que eles dizem, algum apressadinho pode dizer assim: mas pastor, tudo o que eles disseram, Jesus mandou eles fazer tudo o que eles disseram, eles diziam tanta bobagem, Jesus mandou fazer tudo o que eles disseram, você não entendeu? Que quando Jesus diz, fazei o que eles dizem, mas não fazem o que eles fazem, Jesus está fazendo nascer uma consciência que estava adormecida, e que essa consciência adormecida receba um estralo, e comece a observar, realmente, eles dizem e não fazem. E Jesus sabia que uma vez que esse processo iniciasse, acabou para eles. Acabou para eles. O método de Jesus é extraordinário. Jesus diz: vocês precisam permitir que a consciência de vocês esteja viva. Quando isso acontecer, vocês começam por si mesmo, cada um identificando, percebendo as incongruências, as incoerências, os desencontros, os disparates, e vocês vão começar a viver, vão começar a abrir os olhos, vão começar a enxergar. Quando isso acontecer, aí sim acontece o texto base para hoje. Quando a consciência adormecida se desperta e você diz: espera lá, eu não tenho que fazer porque tenho que fazer, eu devo observar, eu devo discernir, eu devo analisar, eu devo julgar, eu devo perceber. Quando essa consciência surge, isso é a ameaça para o poderio. Duvido que qualquer guru da religião goste desse tipo de pregação que eu estou fazendo aqui. Mas pastor, diga isso não, porque senão, se eu começar a pregar isso, o povo vai começar a pensar: ué, não é isso que Jesus fez com aquela gente simples, a ponto de quando Jesus curou o cego, lembra do cego? E os fariseus fizeram um processo terrível para saber como é que foi, se foi curado, se não foi. Chama os pais do cego, era curado de nascença, aí o cego já meio estressado. Ele disse: diga a verdade, quem te curou? Ele disse: Jesus. Já disse. Agora, vocês querem ser discípulo deles? Porque vocês deviam saber que homem nenhum faz as obras que eles fazem se não for de Deus. A consciência despertou, aí queriam pegar o cego por aqui. A consciência nasce. Depois desse episódio, quando o próprio cego confronta os fariseus, Jesus encontra ele e disse: e aí, meu amigo, como é que foi? Ele contou tudo a Jesus. Pois eu sou Jesus. É assim que a consciência, quando essa consciência surge, aí é nesse momento que o caminho com Jesus não aceitará mais mediações de homem nenhum. Não aceita. E aí agora sim, a gente entende a palavra: a ninguém chameis de mestre. Ou seja, hoje eu não coloco a minha consciência sob os pés de ninguém. Eu não aceito nenhum guru, eu não aceito nenhum pai que seja dono da minha consciência. Eu aprenderei a andar com Deus. É isso. É isso que Jesus está fazendo. É essa revolução. A ninguém chameis de pai significa dizer: a ninguém se subordine, como se a pessoa mediasse, fosse o pedágio de você até Deus. Não. Porque às vezes acontece isso. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Aí aparece um engraçadinho e diz assim: e ninguém vai a Jesus se não for pela gente. Entendeu aqui? Não.
Não. O acesso a Jesus está liberado. Para Deus, eu preciso de Jesus. Mas para Jesus, eu não preciso de ninguém. E quebra a canga da potestade da religião. Aí você diz assim, e agora? Como é que a gente fica? A gente não pode ter nenhuma pessoa para ensinar a palavra a gente? É lógico que pode. Você já estava assustado, era? Estava preocupado já? Vou sair correndo daqui. Não. Uma vez que sua consciência já não mais está subordinada, significa que entre nós todos que entendemos, haverá gente que pode ser o ensinador, que pode ser o mestre nesse sentido de transferência de informações, porque foi Jesus que disse: ide, portanto, pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a cada criatura, ensinando. Só que não é com esse poder da potestade religiosa. Aí alguém poderia perguntar: então qual foi o modelo que Jesus apresentou? Qual foi o esquema? Eu lhe digo: nenhum. Jesus não disse nada sobre qual é o modelo. Como é que tem que ser, pastor? Como é que a gente tem que chamar a pessoa que ensina a gente? Pastor? Bispo? Apóstolo? Ancião? Pai apóstolo? Pai apóstolo tem também, viu? Teve um cara doido de Avoapedra, que ele disse que a mãe dele era a matriarca do útero sagrado. Isso foi no Brasil. Eu estou doido para dizer o nome, mas eu não vou dizer não. A minha mãe consagrada, isso mesmo, já que ele também se autoconsagrou como patriarca das nações. Achou pouco o apóstolo está em toda esquina, tem um apóstolo. Aí ele disse: eu sou o patriarca das nações. E minha mãe, vem cá mamãe, vê se não é coisa de doido, vem cá, chega aqui, a senhora é a matriarca do útero sagrado, do útero profético. Aí alguém pode dizer: e como é que vai ser? A gente chama o senhor de pastor mesmo? Se me chamar de Claudionor, para mim eu já estou satisfeito. Mas a gente pode chamar de pastor, de reverendo? Não tem problema, irmãos, não tem problema nenhum. Porque a questão aqui não é o nome, é a atitude. Você entendeu? Entendeu? É a atitude. Então, se Jesus não disse como é que tem que ser o modelo, mas ele disse qual tem que ser a atitude. Quer saber qual é a atitude para a gente encerrar hoje à noite? A atitude é essa, ó. 2 versículos finais para a gente ler. Primeiro, versículo 11: mas o maior dentre vós será vosso. E aí? Entendeu aí? Entendeu aí? Ah, você pode chamar o indivíduo de bispo, que chame. Que chame. O nome é o que menos importa. O que importa é a atitude de alguém que queira ser servo. Servo. Aí entra o evangelho. Aí entra a maturidade. Aí entra a consistência. Aí entra a consciência. Entre vocês, sabe como vai ser? Disse Jesus: o maior seja o servo. Vamos brigar para quem serve mais. Que coisa linda, irmãos. E que coisa revolucionária. E para encerrar, sabe qual é a atitude? Quem a si mesmo se exaltar será, e quem a si mesmo se humilhar será. Ou seja, que um sirva ao outro com os dons que Deus lhe deu. Se o meu dom é de ensinar, conforme diz Tiago, que ninguém queira ser mestre afoitamente, não é isso que a gente viu? Se eu sou mestre, nesse sentido não de canga espiritual do outro, Deus me livre, mas no sentido de Tiago, de ser o que ensina, que eu faça isso servindo.
Se o outro tem outros dons, que cada um traga para si. Jesus não apresentou processos, ele apresentou conteúdo. Jesus não escreveu a cartilha do manual de como tem que ser, ele nos deu qual é o Espírito. Se assim é, a gente vai entender como é bom andar junto, servir junto, sem ninguém ser senhor da alma de ninguém, sem ninguém ser o dominador da consciência de ninguém, mas que com o Espírito agindo assim, ó, livre entre nós. E a ninguém, a nenhum guru, a gente subordina a nossa consciência e a nossa mente. Que Deus em Cristo possa ter iluminado a consciência de cada um de nós e que a gente saia daqui com um olhar iluminado para a glória de Deus. Vamos ficar em pé então? Eu queria que a gente cantasse uma canção, é possível?